Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar um dos assuntos, né, que na minha opinião assim, na minha opinião não, e também no meu gosto pessoal, é um assunto de história. Ele vai começar aqui a partir desse capítulo, uma sequência de temáticas que eu gosto muito de ler, de estudar sobre, né? Inclusive tem em casa inúmeros livros sobre esse tema, que é o tema da crise de 1929, né, do período entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Então acho que a gente está entrando no que a gente chama na história aqui do nono ano do filé da matéria, né? A parte mais interessante, a parte mais que gera mais questionamentos, né? E que mais interessa, assim, chama a atenção dos alunos, né? Então a gente vai começar a trabalhar esse período específico nas nossas aulas a partir de agora. Então, nesse capítulo 9, a gente vai estudar os Estados Unidos no período entre guerras, né, na década de 20 e na década de 1930. E aqui a gente vai entender como que os Estados Unidos ele se consolida, né, como uma grande potência a nível mundial, e ao mesmo tempo nós vamos entender também quais são as dinâmicas que permitem que os Estados Unidos entrem na sua maior crise econômica da história, né? E como essa crise econômica abalou, provocou problemas, né? Sociais e financeiros naquele país. Então nós vamos estudar esse período a partir de agora, tudo bem? Vamos lá? Bom, primeiramente, né? A gente vai, o principal tema desse capítulo é a crise de 1929, isso aí sem dúvida alguma. Mas antes da gente trabalhar a crise em si, nós vamos falar um pouquinho do período pré-crise, antes da crise, os antecedentes da crise. Aquele conjunto, né, aquela somatória de fatores que levam à crise. Tá? Quando a Primeira Guerra Mundial ela se encerra em 1918, os Estados Unidos, né, assumem a liderança econômica do mundo ocidental, né? Durante a guerra, principalmente, né, nos primeiros anos de guerra, os Estados Unidos não se envolveu no conflito, emprestou dinheiro, né, para os países envolvidos. A sua indústria ela expandiu muito para atender a demanda do esforço de guerra das nações europeias. Então, quando a guerra acaba, quando ela termina, os Estados Unidos ultrapassou a Europa de uma forma geral na produção industrial, né? Tendo em vista que os países europeus tiveram que converter boa parte das suas indústrias e da sua economia para o chamado esforço de guerra, né? Então já temos esse cenário positivo. Outra questão que a gente tem que destacar, né? A guerra foi na Europa, né? Durante todos aqueles 4 anos de destruição intensa, os Estados Unidos eles não foram afetados, né, diretamente, não teve bomba caindo em cidade americana, né, a infraestrutura do país foi preservada. Então tudo isso também justifica esse processo, né, facilita esse processo de que os Estados Unidos saem extremamente fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, né? E aí o que nós vamos observar, na verdade, é um frenesi econômico nos Estados Unidos na década de 1920, a chamada década dos milionários, né? Pessoas que vão enriquecer da noite para o dia, não só pela atividade da produção industrial, mas também da especulação financeira, né? Como se fosse agora, né? Os Estados Unidos como se estivessem eles vivendo a Belle Époque, como os europeus vivenciaram no início do século XX. A gente já até estudou isso aí com vocês, né? Então você tem aí, traduzindo, né, esse cenário que a gente chama de American Way of Life, o jeito americano de viver. O jeito americano de viver que incentiva o consumismo, né? É um momento onde as famílias americanas, né, estão adquirindo sua primeira casa própria, o primeiro automóvel. O automóvel está se popularizando nos Estados Unidos, o uso da eletricidade, então os eletrodomésticos,
né? Então você tem aquele momento onde as pessoas, nossa, chegamos ao paraíso, né? A tecnologia e crescimento econômico melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, né? E isso vai se refletir na sociedade americana. É um momento também de efervescência na cultura americana. É o momento onde o jazz, o blues, né, são estilos musicais, as boates, as casas noturnas, os grandes bailes, as festas, Hollywood se consolidando, né, como o centro do cinema internacional, ditando moda, ditando regras de comportamento, enfim. Então nós temos todo esse momento importante, né, na história americana para a gente poder entender isso aí também, né? E infelizmente também é um momento onde a criminalidade ela cresce muito nos Estados Unidos. É o momento dos gangsters, né? Todo mundo já viu aí no cinema aqueles filmes de mafioso, né? Al Capone, John Dillinger, Bonnie e Clyde, entre outros aí, né? Que vão se tornar bandidos, criminosos famosos, né? Porque ao mesmo tempo que essa riqueza, essa prosperidade cresce, a desigualdade social também cresce, desigualdade essa que vai ser acentuada inclusive pela crise de 1929, e aí isso vai gerar o cenário perfeito para a eclosão da criminalidade, né? A lei seca, o contrabando de bebidas, né, nos Estados Unidos vai fomentar o crime organizado. Isso não é exclusividade do Brasil, não. Os Estados Unidos também enfrentaram um problema muito parecido, tá? Então, essa década, esse período de 1920, 1930, ele é marcado por essas questões. No campo da política, a década de 20 foi denominada, né, um período de domínio do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? E esse partido é um partido que adotava duas perspectivas. Na economia, o liberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, mesmo se houvesse crise, tivesse um momento ali de necessidade, a doutrina liberal acreditava que a economia por si só ela se reestabeleceria, né? E a doutrina do isolacionismo. Essa doutrina ficou muito evidente quando a Primeira Guerra Mundial se encerrou, né? Antes dela e depois da Primeira Guerra Mundial, quando as propostas, né, do presidente Wilson para a paz, né, os 14 pontos, não foram reconhecidas, né, pelas nações europeias, e aí os Estados Unidos assinou uma série de acordos em separado com a Alemanha, não aceitou inclusive fazer parte da Liga das Nações, né, voltou seus olhos, né, e suas atenções para o seu quintal, que é justamente a América Latina e o Caribe, né, não se importando com as questões europeias. Então, nós temos esse cenário, um cenário de isolacionismo, ou seja, a economia americana, né, o governo americano não dialogava, né, com as economias do outro mundo, questão de políticas econômicas, e também a questão do não intervencionismo, né, em caso houvesse uma crise, os Estados Unidos também não tinha ali mecanismos para interferir diretamente nessa crise, tá? Então, uma série de fatores associados a essa política econômica vão desencadear a crise de 1929. O primeiro fator que eu vou destacar aqui para vocês é a questão da má distribuição de renda. Para você ter uma ideia, você tinha nos Estados Unidos na década de 20 o seguinte cenário: 5% da população tinha 90% da renda, ou seja, o restante da população, né, os 95%, eles ficavam com os 10% de renda que sobrava. Então, uma concentração de renda muito grande. Então, o que isso significa? Quem era rico nos Estados Unidos era muito, muito rico, né? E quem era pobre era muito, muito pobre, né? Esse abismo social, ele é ruim para a economia, porque o interessante para uma economia saudável é o que o maior número de pessoas consuma. Então, se as pessoas têm uma renda maior, né, faz com que o consumo seja maior. Pensa, um milionário, por mais que ele consuma, ele não consegue consumir em larga escala, né? Ele não consegue distribuir essa riqueza. Então nós temos um problema aqui. Além disso, o elevado índice de endividamento da população, como eu ressaltei aqui para vocês, nós estamos vivendo a chamada Belle Époque.
É o período onde as pessoas estão eufóricas, o consumismo cresceu exageradamente nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas estão muito endividadas, pagando a hipoteca da casa, né? O financiamento da casa, do carro, dos eletrodomésticos, traduzindo, né, materialmente falando, o American Way of Life, o jeito americano de viver. Até hoje, né, esse American Way of Life ele é muito presente. O estadunidense gosta de gastar, é uma cultura extremamente consumista, né? Enfim, além desses dois problemas, né, concentração de renda, o endividamento da população, nós temos aí crises no campo, né? A produção agrícola nos Estados Unidos ela foi afetada, tá? Colheitas, né? As lavouras, as plantações, devido a problemas climáticos, né? A produção caiu, mas as dívidas dos fazendeiros permaneceram, porque lá você tem um sistema de financiamento diferente do nosso, né? Aqui o governo brasileiro subsidia a produção agrícola com financiamento com taxas de juros baixíssimas, né? E lá não, o sujeito para plantar pegava um empréstimo no banco, plantava, se não colhesse, ele dava como garantia o pagamento da fazenda, né, da propriedade. Então muitos fazendeiros estavam passando por graves problemas econômicos, né? Associado a esses três fatores, então vamos lá, né? A gênese da crise aqui. Então você tem a concentração de renda, endividamento da população, o endividamento dos produtores agrícolas, né, os problemas no campo, associado a esses três fatores, mais, né, a política liberal do governo que não planejava a economia, não interferia, né, diretamente na economia, nós temos a recuperação do mercado europeu pós Primeira Guerra Mundial. Então o que vai acontecer? Na primeira metade da década de 1920, a indústria europeia ela estava se reconstruindo dos impactos, né, da Primeira Guerra Mundial. E quem abastecia a Europa com produtos industrializados? A indústria americana. Só que na segunda metade da década de 20, a indústria europeia ela se recuperou e ela voltou a produzir nos patamares, né, semelhantes ao que ela produzia antes da guerra. Mas mesmo assim, os Estados Unidos manteve o ritmo acelerado de produção industrial, justamente porque não havia um controle, né? Não havia um planejamento da economia a nível estatal, vamos dizer assim. E aí nós temos o que a gente chama de superprodução e subconsumo no final da década de 20. A indústria americana ela produziu mais do que o mercado externo e interno podia consumir, né? Então começou a sobrar produtos manufaturados dentro das indústrias e a velha lei do mercado. Quanto maior a oferta de um produto, menor o seu preço. Então as pessoas não conseguiam mais consumir dentro dos Estados Unidos, porque essa sobra, né, do que vinha, do que não era absorvido pelo mercado europeu, por causa do endividamento, da concentração de renda, daqueles problemas que nós acabamos de citar. E aí, resultado, nós temos essa questão da subprodução, do subconsumo. E se uma indústria não vende as suas mercadorias, ela não lucra. E se ela não lucra, o preço das suas ações no mercado financeiro cai. E aí nós temos um outro fator também, que é a especulação financeira, né, no mercado da Bolsa de Valores. O Fordismo, o modelo produtivo das indústrias americanas, incentivavam muito essa produção em massa. Estavam produzindo sem controle, não observando que não tinha demanda, né, para consumir esses produtos. Resultado, no final da década de 20, as empresas americanas começam a acumular prejuízos, né? E as ações, né, na Bolsa de Valores norte-americana, na Bolsa de Nova York, ela começa a cair. Chegou um momento, que é o famoso dia Quinta-feira Negra, né, o 24 de outubro de 1929, que todo mundo quis vender ação e todo mundo não quis comprar, né? E aí as ações sofrem uma queda vertiginosa aí, grande, né? E quando acontece o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Mas esse assunto nós vamos retomar no nosso próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.